O tema para hoje é: por que Deus queria que Israel odiasse as demais nações? Será que Deus verdadeiramente ele queria que seu povo tivesse um relacionamento de ódio sobre as demais nações? Isso que nós iremos entender e compreender nessa oportunidade. E o texto que nós iremos usar hoje em nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. A Bíblia que nós iremos usar hoje para a nossa meditação é esta: Bíblia de Estudo comentada por Matthew Henry. Eu acho que é Matthew Henry. Meu inglês não é tão bom. O estudo dela é razoável. É bom comparado a outras Bíblias de estudo que eu já li e tenho, deixa a desejar. Mas no texto de Mateus 5,43 tem um comentário muito bom e interessante para que a gente possa compreender o tema de hoje. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve no nosso canal. Aqui é o canal Cristão em Questão. Eu sou o presbítero Justino Barbosa, seja bem-vindo. Ative também o sino das notificações e não perca nenhuma das nossas mensagens, amém? Então nos dá essa força e glória a Deus. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, como eu já disse, o texto que nós iremos usar nessa oportunidade para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Assim diz a palavra de Deus. Estou lendo na Bíblia de Estudo Matthew Henry. E ela é a revista e corrigida, a versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A pergunta que eu quero deixar: quem disse isto? Foi Deus ou foi os homens? Primeiro, Jesus ele está fazendo alusão, referência a um texto do Antigo Testamento. Se encontra no livro de Levíticos, o terceiro livro da nossa Bíblia Sagrada, capítulo 19, versículo 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus aqui no capítulo 5, versículo 43 do Evangelho segundo Mateus está fazendo referência a esse texto de Levíticos, capítulo 19. E a gente percebe que quando Jesus reitera este mandamento do Velho Testamento no Novo, o texto do Antigo Testamento de Levíticos, ele era expressado, interpretado de maneira diferente daquela que Deus havia determinado e prescrito e dado por meio de Moisés. Primeiro que no capítulo 19 de Levíticos, versículo 18, Deus diz: não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Os intérpretes da lei, os mestres, os copistas da lei, aqueles que tinham autoridade e autonomia tanto para redigir a própria lei, traduzir, como também para interpretar a própria lei e aplicar, eles interpretavam este texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, que eles deviam amar somente aqueles que faziam parte do seu grupo, do seu povo, da sua etnia, que falavam a mesma língua que eles, que adoravam e tinham a mesma religião e o mesmo Deus que eles. Na exegese dos judeus da época de Jesus e de muito tempo atrás, porque eles haviam recebido essas interpretações da lei por tradições passadas de forma oral, os antigos foram passando e essas tradições vieram atravessando as barreiras do tempo até a época de Jesus. Perceba o quanto de tempo a Bíblia estava sendo mal interpretada por pessoas que eram consideradas instruídas, copistas, capacitadas para interpretar, para ler, para aplicar a lei. Só que no mesmo versículo 18, Deus ele vai continuar falando. Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o que Deus queria não era que Israel amasse somente aqueles que faziam parte do seu grupo, da sua etnia, do seu sangue, da sua raça. De maneira nenhuma. Deus ele não estava aqui disseminando o ódio de Israel contra as demais nações, porque Deus não é disseminador do ódio. Porque senão Deus estaria se contradizendo. A revelação da palavra de Deus ela é progressiva. Começou no Velho Testamento e consumou-se no Novo Testamento, que é a revelação total e plena da vontade de Deus revelada em Cristo. Portanto, Cristo, no capítulo 5, versículo 43, está esclarecendo, elucidando uma interpretação errônea, uma exegese errada do texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, aonde os judeus da época de Jesus entendiam que o amor de Israel
era para ser doado e compartilhado somente com aqueles que faziam parte do seu grupo, do seu povo, da sua raça, da sua etnia, da sua religião. Por isso que a atitude dos judeus da época de Jesus era uma atitude hostil, era uma atitude de inimizade contra os demais povos. E não somente contra os demais povos, contra também os povos do seu próprio sangue. Havia também uma relação de inimizade, de repúdio. Perceba que os judeus desprezavam até os próprios judeus que trabalhavam como cobradores de impostos, os mendigos, os coxos, os aleijados, os doentes, aqueles marginalizados eram desprezados pelo povo judeu. E Jesus ele está dando a exegese, a interpretação correta daquilo que Deus havia prescrito e dado por meio de Moisés para o povo. Deus não estava disseminando o ódio. Quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, não foi Deus que disse. Foi os mestres, os anciões, aqueles que eram instrutores do povo, capacitados para interpretar e aplicar e ler a lei. Eles estavam interpretando, fazendo a exegese do texto de Levítico de forma errada. Estava assim difundindo, propagando ódio contra as demais nações. Por isso que Paulo ele vai dizer que Deus ele tirou a barreira de inimizade que existia entre judeus e gentios, e esta barreira era o próprio mandamento, era a lei. Na verdade, era a interpretação errada da lei, que fazia com que o povo de Israel se isolasse, se afastasse dos demais povos. Porque o projeto de Deus para Israel é que eles fossem um reino sacerdotal, um povo que fosse apresentar ele, o próprio Deus, ao mundo, às demais nações. Claro que Deus proibiu a relação de paz, de harmonia com esses outros povos. Deus não queria que o povo de Israel mantivesse um relacionamento com esses povos, a não ser que eles se convertessem à religião dos judeus, ao judaísmo. Porque as demais nações, elas adoravam vários deuses, eram nações politeístas. Israel era uma nação monoteísta, adorava somente um Deus. A cultura das demais nações era ímpia, pagã, depravada. Na adoração aos seus deuses, os seus vários deuses, eles ofereciam seus próprios filhos. O sexo era feito, praticado de maneira ilícita. E também praticava-se vários e vários males. E Deus queria preservar o seu povo dessas práticas, desta cultura. Mas Deus não proibiu que Israel resguardasse o seu amor para com os outros povos. Israel deveria ter o desejo ardente de que esses outros povos viessem a conhecer o seu Deus, o único e verdadeiro Deus. Os judeus da época de Cristo entendiam o texto de Levíticos desta forma, como se Deus exigia que o povo de Israel amasse somente aqueles que faziam parte do seu grupo e odiasse todas as demais nações. E isto foi o grande empecilho para a propagação do Evangelho, porque os judeus não queriam que o Evangelho se propagasse para os gentios, que era considerado incircunciso, impuro, imundo, sujo para os judeus. E eles cresceram arraigado em suas mentes e corações com este sentimento, com essa interpretação errada do texto de Levíticos. E aqui Jesus vai corrigir. Perceba que na parábola do samaritano, o doutor da lei pergunta para Jesus quem era o próximo. E Jesus ele vai usar as 3 regras básicas e fundamentais e basilar da exegese: leitura, interpretação e aplicação. Todas as 3 regras da exegese Jesus vai aplicar na parábola do bom samaritano. Porque na parábola, quem fez o bem ao homem que estava ferido era um samaritano. E o homem que estava ferido era um judeu. E para um judeu, um samaritano não era digno da sua presença, não era uma pessoa considerada como seu próximo. E Jesus ali ensina quem é o próximo. O próximo é todo aquele que necessita receber o amor que temos em Cristo Jesus. Todo aquele que é carente de amor é o nosso próximo. Todo aquele que necessita de ajuda é o nosso próximo. Todo aquele que está ferido é o nosso próximo. Diferente da atitude do levita e do sumo sacerdote, que não o socorreu, foram omissos ao mandamento do amor.
O bom samaritano não olhou para a etnia, para a raça, para a origem, para a língua. Ele apenas, movido pelo seu ardente amor pelo seu próximo, o socorreu, tratou-lhe as feridas e o curou. Então Jesus aqui, ele vai corrigir essa interpretação errada que Israel tinha de quem era o seu próximo, porque eles consideravam que somente o seu grupo era uma pessoa digna da sua atenção e da sua ajuda. Então Cristo, no versículo 44, ele vai corrigir essa interpretação e revelar o que Deus verdadeiramente estava expressando em Levíticos 19, versículo 44. Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos tratam mal e vos perseguem. Portanto, desde o princípio, Deus, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, desde o princípio Deus já desejava futuramente abraçar todas as nações por meio do seu amor demonstrado em Cristo. Sempre foi, desde a fundação do mundo, desde que o homem pecou, o desejo ardente de Deus é a salvação de todo mundo. Deus, ele não disseminou, propagou, difundiu o ódio no Velho Testamento de maneira nenhuma. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Portanto, Deus não está se contradizendo. E no versículo 19 de Mateus, não era Deus que havia dito, eram os mestres, os escribas, os copistas, os intérpretes da lei que interpretavam o mandamento de Deus de forma errada. Porque Deus, ele nos manda amar o nosso próximo. Então, quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 43, tenha em mente que não era Deus que estava dizendo, e sim os mestres, os intérpretes da lei, porque a vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros, e não somente aqueles que fazem parte do nosso grupo, mas também aqueles que necessitam ser amados. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve em nosso canal, tem mais vídeos por aí, estamos gravando vídeo continuamente. Ativa o sino das notificações e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.